que, em suas formações específicas, vão criando uma cultura do intimismo, em detrimento das questões sociais. Eu vou citá-la. As exigências dessa personalidade intimista estão diretamente ligadas às relações que o sujeito tem com o seu próprio corpo, com os outros e com a sociedade em geral. O que predomina é o reino do eu, um eu sempre insatisfeito, exigente, tirânico e cheio de veleidades. O intimismo está, portanto, fundamentalmente ligado a uma cultura psicológica, onde tudo é reduzido ao psiquismo, e a uma cultura da interioridade, onde tudo é reduzido ao privado. Estamos no auge da cultura narcísica do pós-guerra americano. Mas se tratava ainda, entre nós, do paradigma pulsional, e a sexualidade era entendida a partir da primazia da genitalidade. E o complexo de Édipo exercia um papel central no mal-estar contemporâneo. A mudança de paradigmas dentro da psicanálise, com a atenção às primeiras experiências infantis, o aparecimento do paradigma das relações objetais, foram fruto do deslocamento da atenção das questões do falo para as questões do seio. A importância da maternagem e das primeiras experiências infantis, que passam a ser entendidas como causas dos traumas precoces, que nas patologias contemporâneas ficam muito melhor entendidas pelo ponto de vista das faltas nas primeiras experiências do que pelas vivências de castração. Aqui eu peço desculpas, porque eu vou ter que pular muito rápido por mais de meio século. Uma mudança de paradigmas não se faz rapidamente, e essa crítica Foucaultiana ao naturalismo do Reich, a primazia do falo de Freud, a ênfase na genitalidade do Lowen, nossos patronos, ela vai ter que ser um pouco passada por cima. Mas o fato é que nosso olhar para a questão do jovem mudou, e o modo de nos aproximarmos deles também. Voltando para o que nos inspirou, né, que foram esses jovens da escola pública com quem nós trabalhamos, um autor em que nos apoiamos muito foi Winnicott, que nos ensinou a nos aproximar do jovem pelo poder do espaço intermediário, do jogo e do faz de conta, do teatro e do lado saudável do vínculo que vai se estabelecendo com a confiança no bom objeto. Mas quem nos conferiu um contorno político para essa intervenção foi Joel Birman, esse psicanalista de vasta experiência da resistência, como disse o Cláudio, e resiliência no trabalho com as classes populares e as subjetividades em tempos sombrios. O Birman, que foi um grande tradutor para mim da complexidade do Foucault, do Arié, do Douzelot, ele fala da infância, que enquanto etapa psíquica e sociologicamente bem determinada, estaria em franco processo de desaparecimento e de dissolução. Ele constata que, na contramão desse processo, vai acontecendo, estranhamente, um prolongamento da adolescência para os dois lados. Fenômeno que se verifica principalmente nas classes alta e média inscritas na cultura urbana no Brasil. Eu vou citar o Birman. As classes populares são arrancadas já há muito tempo da sua condição infantil, e muito precocemente, porque são premidas pelo imperativo de sobrevivência. As crianças pequenas frequentam muito pouco a escola, e, quando o fazem, são obrigadas a trabalhar de alguma forma, geralmente ilegal, para colaborar na renda da família. As suas famílias são, em grande parte, monoparentais, centradas principalmente na figura materna, que cuida de uma prole cujos filhos, não raro, têm pais biológicos diferentes.
Lançadas muito cedo na brutal experiência social, essas crianças são obrigadas a serem jovens, e mesmo adultos, muito cedo, convivendo precocemente com coisas terríveis e mesmo impossíveis para suas idades biológicas. Atualmente, com muitos progressos no campo social, 98% das crianças estão matriculadas nas escolas. E este é um dos melhores cenários que já tivemos. A evasão escolar na adolescência, no entanto, ainda é grande, e muitas vezes fruto de uma gravidez ou do ingresso no mercado de trabalho informal, inclusive no mercado ilegal. Das pesquisas que consultamos, temos como resultado que, ainda que não fosse por mais nada, a escola é um lugar de proteção em relação à rua. E, como dado numérico, apenas estar frequentando a escola ainda é uma grande prevenção da gravidez adolescente. Sabemos que crianças precocemente expostas à sexualidade desenvolvem sua maturidade sexual antes do tempo, antes que seus corpos estejam preparados, prejudicando seu crescimento e desenvolvimento. Nossa tarefa para entender a luta do jovem de hoje é devolver o lugar dessa criança e desse jovem na sociedade, para que eles não precisem permitir que seus corpos sejam usados e abusados nesse processo. Jacques Donzelot, no seu A Polícia das Famílias, descreve como a família, que na época do Reich era o lugar da repressão, né? Na Idade Moderna, não só é o reduto da modernidade burguesa, mas sim um lugar de proteção da criança. Não das crianças pobres, claro, que sempre tiveram que lutar pela sobrevivência. Podemos acompanhar o raciocínio de Donzelot com uma citação. Inicialmente, ele diz, nos preparando, imaginemos uma cena de um filme, O Vida em Família. Alguns de nós devem lembrar, um filme dos anos 80. Uma jovem que vai contra os ideais dos pais proletários, que vivem confortavelmente e mantêm seus valores de trabalho e poupança, e uma sexualidade familiarizada, amestrada. Esses pais, ao não aceitar a filha que almeja algo diferente, a conduzem lentamente a uma esquizofrenia. Diz Donzelot, o mesmo se passa com os livros de Davi Cooper, como Gramática da Vida, leitura obrigatória dos psicorporais dos anos 70. E, finalmente, ele evoca a visão da mansão da burguesia, que começa na saída da escola. Ele diz, existem os que voltam sozinhos e os que são esperados. Os primeiros têm a rua, os segundos têm jardins, esportes, lanches, pais educativos. Não se trata aqui de encarceramento, mas sim de preservação. E nem de abafamento, mas sim de liberação num espaço protegido. Esse é o Donzelot. Para onde estão voltando da escola nossas crianças? E por nossas, eu falo não só em nome das crianças da Escola Municipal Ofélia Fonseca, onde nós realizamos um trabalho, mas em nome das crianças que nos relatam, muitos deles, não ter residência fixa, muito menos uma cama para chamar de sua, que dirá um quarto. Para susto dos nossos terapeutas que lá sugeriram esta hipótese, né? Por que vocês não vão para o seu quarto? Pensar. Alguns vagueiam da casa da mãe para a do pai, ou do pai para de algum dos irmãos, isso para não falar das crianças cedidas, termo novo que nós aprendemos na prática com elas, que era um número bastante razoável dentro do grupo. São crianças que foram dadas para criar, para uma avó, uma tia, vizinha, ou quem a quisesse. As meninas, nesse grupo, desenvolveram uma sexualidade, uma atitude muito agressiva em relação à sexualidade. E atacavam muito aos meninos, com violência
verbal e até física, como defesa contra os sentimentos de ternura. Os próprios meninos assumiam, como dizia o Mário, né, uma posição de guerra para continuarem viris. As meninas são poderosas e, entre elas mesmas, competem para ver quem ficou com mais meninos ou teve mais experiências sociais, experiências sexuais mais radicais. Dessas transformações, Birman diz, resultaram 3 grandes efeitos que vão culminar no desamparo dessa nossa juventude. A primeira é a perda da importância da criança. A segunda, o aumento das patologias borderlines. E a terceira, o aumento da pedofilia. A ameaça ao lugar da criança, nós sabemos, porque, como conceito, segundo os estudos de Arié, a criança só existiu a partir do século XIX. Antes, não tinha nenhuma preocupação em discriminar os mini-adultos. Mas, na Idade Moderna, antes da ameaça de explosão populacional e do planejamento familiar, a criança se torna um bem, pois é em torno dela que vai gravitar a família nuclear, que é o cerne da modernidade, né, da sociedade capitalista moderna. Então, essa criança, que na Idade Moderna era um capital simbólico, foi transformada hoje em objeto de predação sexual. A questão do aumento dos casos borderlines também está acompanhada do aumento assustador dos casos de autismo, que Birman também acredita as novas configurações das subjetividades contemporâneas. Bom, vou encerrando com uma pergunta. O que nos resta a fazer? Birman, num dos seus trabalhos, chega a dizer que esse é o momento do salve-se quem puder. São crianças vivendo uma sexualidade agressiva, com corpos que não estão biologicamente preparados, engravidando e interrompendo seus estudos para viver na rua, protagonizando um desamparo. Abraçando as novas formas das estruturas familiares contemporâneas e a adolescência estendida, defendemos que se reflita sobre o termo subjetividades, que vem do Foucault, porque no lugar do antigo sujeito da psicologia cognitiva, que faz sentido para a gente, assim no plural, subjetividades, esse termo almeja designar um indivíduo mais múltiplo, menos monoidentitário, mais impermanente, que surge após a implosão do poder do pai. Pai, assim, até com maiúsculas, né? Porque pode ser o Estado, a igreja, as instituições, né? Agora, essas subjetividades ameaçadas também se tornam ameaçadoras. Na classe média, fazem críticas às conquistas dos trabalhadores. Nas classes populares, sofrem as consequências desse caos contemporâneo. Não se trata aqui de negar o temor pela destrutividade com que essas subjetividades se manifestam. Muitos de nós tiveram a oportunidade de ver isso agora recentemente, né? Mas tampouco nos basta rotular esses jovens de vândalos quando eles atacam a propriedade privada dos cidadãos de bem. Vamos combinar, né? Quem vai ter uma solução para essa nossa juventude? Paro aqui.